desejando que estejam todos bem. Eu vou conversar um pouquinho sobre potencial criativo, a convite da minha querida e admirável amiga Jack. Eu dou esse som ao nome dela porque até o som, a pronúncia do nome dela tem de ser coerente com o nível de inovação e criatividade dessa minha tão cara amiga. Convite que veio do Brasil, me pegando aqui meio de surpresa na Europa. Eu estava aqui no meu remanso, um pouquinho de sol em Cascais, né? Mas vamos falar. A Jack disse assim, que uma das dificuldades para nós termos a noção, reconhecermos e avaliarmos o nosso potencial criativo é o pouco tempo que dedicamos para olhar para dentro de nós. Eu concordo muito. Só que tem um passo anterior. Para que a gente olhe para dentro de nós, nós precisamos considerar que isso vale a pena. Senão a gente pode pensar, eu sou tão desinteressante, vou me olhar por dentro para quê? Sei lá, o que eu posso encontrar. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Para a gente se achar interessante, precisa se amar. Renato, você vai falar dessa coisa do amor próprio? Vou sempre, porque o amor próprio é a base de qualquer ação que a gente queira ter resultado através da mesma, né? Infelizmente, as pessoas que não acessam o seu bem-querer têm pouquíssimas chances de vitória em seus objetivos e metas ao longo da sua vida pessoal e profissional, né? Então, digamos que você se acha interessante, que você tem um bem-estar e que você acha duas pontas. Primeiro, ou não descobriu ainda, né? Acha que não tem criatividade, ou não é grandes coisas, ou muito criativo ou criativo, né? E a outra ponta vale também para quem se acha que está, para quem acha que está no auge, no limite da sua criatividade. E não é assim. O processo criativo, ele tem classificações. Vamos falar sobre isso. Vou tentar ser rápida, objetiva, para não cansar. Aqui é um primeiro assunto apenas. Já que vamos falar de criatividade, eu usei uma camisa branca, entre parênteses, se eu estivesse aí no Brasil, provavelmente teria uma camisa, seria do design da Jack, né? Camisa branca. Por quê? Porque eu quero representar esse branco como a nossa mente no ritual do processo criativo. Ritual depois as coisas, os ritos passam a ser menos valorizado, o que já é um grande erro, porque o rito da criatividade, ele é um impulso, ele é a mola e o fortalecimento do fluxo criativo, né? Então, o ritual no branco. Tentei representar a nossa mente livre de influências. Pensamento quase zerado. É possível? É possível. Aprendemos a eliminar tudo que é desnecessário naquele ato, no momento da criação. Depois, aí sim, aí você começa a colocar os inputs para você poder criar de uma forma orientada. Esses inputs, digamos, poderiam ser cores, estampas, formas, estilo, mas poderia ser o mais importante, a informação do comportamento do seu consumidor ou do comportamento do seu interlocutor. E vamos conversar, hein? Não estamos falando só do universo da moda têxtil, a confecção. Nós estamos falando do universo de todas as profissões. Porque, afinal, o que é moda? Moda é o nosso entorno. Moda é a atualidade que está em todos os produtos, serviços e comportamentos do nosso entorno.
estamos falando de estilo nem estético, estamos falando daquilo que é repetido, encarado e que marca um tempo, ok? Muito bem. Então, digamos, você está com os inputs do seu consumidor. Aí você vai começar a deixar o alimento, né, esses inputs, mobilizarem o seu pensamento. O seu pensamento, nesse ritos que a gente aprende a fazer, esse pensamento vai atingir o seu núcleo de espontaneidade, que é aquela que libera o fluxo criativo, né? Quando nós somos espontâneos, voltando à nossa infância, por exemplo, né, é que nós conseguimos descobrir e realizar todo o potencial da nossa criatividade. E se você acha que já está criando inovações insuperáveis, eu tenho uma boa notícia: você pode se superar a cada dia. Porque o processo criativo, né, ele tem o potencial, né, o potencial e vai alimentando, exercitando, até chegarmos, não somos nós, né, seres capazes, mas há quase que a uma suprema idealização do novo, certo? Então, o que vai mobilizar o seu pensamento criativo é você deixar você em contato com você mesmo, alimentando diariamente através de exercícios corporais, né? Um simples alongamento, né? Porque o pensamento criativo, né? Nós somos unidade corpo e mente, então tem de estar tudo alinhado. Você mobiliza o corpo, automaticamente você mobiliza sua mente. E o processo criativo está lá, dentro de você. A questão é você realmente tomar coragem de enfrentar o seu espelho interior, porque você vai descobrir. Todos nós nascemos dotados de talentos múltiplos e de potencial criativo. Eu nunca me esqueço, certa vez, um cliente do meu marido, que meu marido é advogado, disse a ele assim: mas na advocacia, você como advogado, você não tem criatividade. Eu lembro do meu susto, né? Você imaginou, coitado do cliente, de um advogado que não use o seu potencial criativo? Como é que ia ser? Como é que ele ia escolher os melhores caminhos para a defesa do seu cliente? Então, não importa o ramo da sua atividade, não importa se você é empresário, se você é um profissional que trabalha como funcionário de uma empresa, se você quer resolver suas questões pessoais, a criatividade, ela, através do mecanismo do núcleo da espontaneidade, ela nos prepara até para o imprevisto. Então, você reage da maneira mais adequada, muitas vezes possível, né? O inesperado, você vai responder com aquilo que é possível no momento, mas sempre adequada à situação. Então, eu digo que ao longo dos últimos 18 anos no Brasil, eu tive a graça, né, de conceber um evento vitorioso que durante 18 anos, repetindo, viajou às principais cidades e capitais que representavam a indústria, na época, a indústria têxtil e de confecção de moda no país. E embora a gente levasse as informações da Europa, eu frisava, né, muito assim, destacadamente, atenção, isso são escolhas e comportamento de compra na Europa e nos Estados Unidos. E eu rogava para que eles buscassem dentro deles o seu potencial criativo para fazer a sua moda autoral. Quando você encontrar, valorizar e acreditar na sua criatividade, use como input o comportamento do seu consumidor, os desejos do seu interlocutor. As outras questões, formas, cores, etc., idealize, né? Por exemplo, em Londres, onde é o nosso escritório
de análise, escolhas de análise das escolhas e comportamento do consumidor, eles têm um estilo muito próprio, não é? Londres guia autoralmente a criação pelo estilo do que eles consideram que retrata o Londoner. Como cá em Portugal, também uma moda especialmente autoral, ao gosto dos portugueses. Então, confie em você para se encorajar a olhar o seu potencial criativo. Ele está aí. Você precisa se exercitar, não é? E olhar para dentro, acompanhar, por exemplo, essas reflexões ótimas da Jack, né? Pode estar comigo também. E vamos juntos, né? Valorizar nós mesmos, porque se você não se considerar, quem vai, né? Se você não se considerar capaz, quem fará isso por você? Ninguém. Muito obrigada, Jack, pelo seu convite, parabéns pelas suas reflexões inovadoras e essenciais e obrigada a quem nos assistir, que nos deu um voto de confiança. São 35 anos a dizer que o potencial criativo está em você e você vai desenvolver. Boa sorte, saúde e, como se diz cá, beijinhos grandes. Até!